Grêmio 3, Flamengo 2. Meus amigos, um apagão no Flamengo. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa partida e depois eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu com o Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos ver o que a imprensa esportiva falou dessa derrota, meus amigos. Olha, um apagão de novo no Flamengo. E seus bons resultados, né? Mesmo sem ter entrado em campo nesta semana, ele, de certa forma, ali se vê mais tranquilo. O vice-líder, por exemplo, foi derrotado em casa. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, foi derrotado pelo Galo. Tivemos uma virada espetacular do Grêmio para cima do Flamengo, 3-2. O Corinthians dá uma respirada, vencendo fora de casa, o que não acontecia desde julho. Fez 1-0 no Cuiabá. O Fluminense, mais uma vez, foi uma festa de gols, trazendo um certo ponto de interrogação, uma certa preocupação sobre o aspecto defensivo há 10 dias da grande decisão da Conmebol Libertadores, mas, sem dúvida nenhuma, tem sido o time da virada, tem sido o time da reação e foi hoje contra o Goiás. Enfim, são vários e vários jogos. O Cruzeiro, que num duelo direto, né, de times que vão lutar contra o rebaixamento, ou que parecem que vão lutar contra o rebaixamento, mandou 3-0 para cima do Bahia. Olha quanta coisa. A derrota do Flamengo, a primeira derrota de Tite no comando e uma derrota de virada. Tudo parecia, né? Tudo parecia indicar a conversa do Flamengo sólido. O Flamengo fez 1-0, não corria muitos riscos, até a reta final, podemos dizer assim, né? A parte final do jogo, de repente virou essa maluquice, Grêmio 1-1, 2-1, 3-1. O Flamengo ainda diminuiu com o Luiz Araújo, mas deu tricolor gaúcho lá na arena, Pedro Ivo. Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Calçade, Jean, Pino, fã de esporte com a gente. Uma derrota do Tite no seu terceiro jogo após 2 vitórias, ela não pode soar como um absurdo, ainda que uma virada, minutos finais, você sofrer 3 gols de um Grêmio que tinha dificuldade nos últimos jogos, porque você está falando de um início de trabalho. O Tite ainda está entendendo o que é o Flamengo, que é esse Flamengo, ainda está entendendo as trocas que ele faz, quando ele mexe muito em peças, mexe em Gerson, mexe em Everton, quando ele saca Pulgar, que é um eixo muito importante, é um pilar desse time. O Flamengo ele não era brilhante nos últimos jogos, mas ele vinha dosando, ele vinha sabendo jogar os últimos jogos, sabendo o momento de acelerar, sabendo o momento de controlar, sabendo se defender. Hoje ele não era brilhante, ele tinha um resultado positivo. E onde o Tite vai muito bem nas últimas partidas, que é entender o que o jogo pedia, a mexida de peças e principalmente mexer as peças que estão em campo, ele não foi tão feliz hoje. Acho que a gente pode debater a saída do Pulgar, a gente vai ter que ouvi-lo para entender se foi alguma questão também física. O Bruno, ele é preterido, até onde eu entendi, por uma questão de física, não só técnica ou de opção tática no início do jogo, entra no segundo tempo. E quando o Bruno entra, o cenário do jogo ali pelaquela faixa de campo, para mim não era, em tese, o mais favorável do Bruno. O Bruno não exatamente é um cara que cria espaço, o Bruno é um cara que ataca espaço. Então, as tais mexidas de peças e dentro do que o time tinha em campo do Tite, que foram felizes nas últimas 2 partidas, no Flamengo que não era brilhante, que entregaram a vitória, hoje não foram tão felizes. Perdeu porque o Tite inventou, o professor Pardal, mexeu mal. Não, mas talvez a mudança do que era o Flamengo do primeiro tempo, tentando controlar sem ser brilhante para o segundo, pode explicar. Mas eu repito, Paulo, é natural. É aquela brincadeira até do Calçade, né? Tem certos times que todo mês é janeiro. Você está começando. É um terceiro jogo, o Tite está entendendo onde ele vai testar. Quando ele pinga o Gerson para cá, pinga o Gerson para o outro lado, começa o Gerson pelo meio. Se ele pode tirar o Pulgar e trazer o Everton por ali, ele vai entendendo, vai tateando. Acontece. O Grêmio não vinha bem, mas não é um elenco também dos piores do campeonato, longe disso. Então é compreensível o tropeço do Flamengo. Fica um gosto amargo pela expectativa de Tite, sequência de vitórias, vai beliscar o Botafogo com um jogo a menos. Não vai ser exatamente uma sequência só de vitórias. Vai ter oscilação, é início de trabalho, embora a gente esqueça. Paulo Calçade, tudo bem? Olá, Andrade, olá, fã de esportes, companheiros. Uma rodada daquelas, você vai falar, essa rodada foi muito legal. Dirá o torcedor São Paulino. Legal para quem? O torcedor do Flamengo também. Mas, assim, para quem está observando a distância, ela foi muito interessante. Porque a gente estava falando, por exemplo, um personagem desta rodada que não está na mesa aqui hoje, mas ele entra indiretamente. O Botafogo. O Botafogo foi para terça-feira ontem, queria jogar porque não queria possibilitar aos adversários um avanço na tabela e ele com um jogo a menos, tendo uma distância mais curta. E o que acontece na tabela? O Flamengo perde, o Bragantino perde em casa, então aquele temor do Botafogo da aproximação não aconteceu. E hoje aquele jogo a menos pode ser até uma vantagem, ter um jogo a mais.
A diferença é a mesma. O Palmeiras se aproximou, mas tem 50 pontos também. Acho que a forma como entra em campo no final de semana também. Exato. Sem esse bafo no cangote. Então, o que é na terça-feira não serve para quarta, né? Nesse futebol onde todo mês é janeiro. E a gente teve realmente uma rodada muito legal. O Palmeiras que voltou a jogar, a ter intensidade, ter velocidade, movimento como nos bons tempos do time do Abel e aplicou em cima do São Paulo. O Flamengo, que diante do Grêmio parecia mais um daqueles jogos do Tite no início do trabalho. Tá bom, o adversário te traz problemas, não foi assim o jogo todo, mas no jogo do Vasco, o Vasco em vários momentos foi muito bem, suportou o Flamengo. Quem disser, atacou o Flamengo? Quem acreditar que o Vasco, que foi injustiça no placar com o Vasco, não está errado, mas o Flamengo saiu vitorioso. Hoje, nesta sequência, o Grêmio não permitiu esse tipo de coisa. O Grêmio vence o Flamengo e vence bem, porque é uma virada, né? Contra um time que o Grêmio se preparou para, você vai ficar mais com a bola aí e eu vou ver aqui o que acontece. O que você encontra no Flamengo é a manutenção de uma estrutura. O time tem uma estrutura hoje. Não é mais aquele time de São Paulo que a cada rodada era um negócio diferente. Você tem o Gerson, é o jogador do lado direito, salva quando tem uma substituição, ele pode mudar, mas o Gerson joga na direita. Quando não é o Bruno Henrique, foi o Cebolinha no jogo de hoje. O Pedro é o centroavante, a Arrascaeta joga no centro, Thiago e Pulgar. O Tite tenta dar o quê? Uma sequência a uma ideia. Se vai ser a ideia que vai tornar o Flamengo vitorioso novamente, a gente não sabe. Mas nesta série de jogos com espaço muito curto, o Tite estreou semana passada. Já tem 3 jogos. O Flamengo tem uma ideia, não deu certo, não funcionou. E a gente pode discutir aqui os aspectos dessa grande vitória do Grêmio. Porque tem a derrota do Flamengo e tem a grande vitória do Grêmio, que começa a se livrar um pouco daquelas pancadas, ou melhor, da pancada do clássico, né? Um Inter e Grêmio, aquilo mexeu muito com as estruturas. Eu acho que hoje teve uma boa resposta. O que vinha acontecendo algumas vezes com o Grêmio, Vitor, o time, dentro das partidas, quando pintava o revés, se abatia demais. E hoje, o Grêmio, mesmo perdendo para o Flamengo, e o Flamengo parecendo ter o jogo controlado, ele não desiste em momento nenhum. Ele não se abate, ele continua competindo, mesmo claramente tendo menos time que o Flamengo. Sem dúvida. E foi recompensado hoje. Concordo contigo. Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçado e aos fãs do esporte. Esse é um jogo de um time que ele é muito melhor com a bola do que sem, é o Grêmio. Eu não acho que o Grêmio tem um grande time quando a gente fala dos jogadores, né? Acho que é uma equipe ali que fazia uma campanha quando estava em segundo lugar, terceiro lugar, para mim melhor do que eu imaginava que seria no início da temporada. E também o Grêmio não é ruim como vinha sendo quando eu falo dos resultados nas últimas partidas. Né? Eu acho que estava muito dos extremos, e isso faz parte do torneio de pontos corridos, porque quando você tem um time de nível muito alto, ele consegue manter esse time de nível muito alto, as oscilações são menores. Quando você tem um time muito bem preparado, coletivamente, mentalmente muito forte, as oscilações são menores. Quando você tem uma equipe que, mesmo sendo uma equipe boa, ela não consegue manter a regularidade, a gente vai ter essas pequenas fases boas e ruins, como o Grêmio teve, e o Grêmio com uma colocação interessante no campeonato para aquilo que a gente imaginava no início da competição. Eu só acho que, enquanto o Flamengo vencia por 1-0, depois de ter feito o gol, porque o começo do Flamengo não é lá aquelas coisas, eu concordo contigo, o jogo estava controlado. Não estava totalmente seguro, mas estava controlado. Até porque o Grêmio é um time que dá espaço. E essa é a grande vulnerabilidade do Grêmio, que o Flamengo não soube aproveitar. Isso. E quando tiver mais bem treinado, vai saber aproveitar. Quando o Grêmio consegue o empate, o Flamengo sai do eixo. O Flamengo começa a dar muito espaço. Começa a buscar o gol de uma maneira que parecia muito mais... Parece que ele sai da cartilha, né? Não era mais o time do Tite. O que tem... O pouco que esse time tem de time do Tite, de ideia do time do Tite, isso desanda quando o Flamengo toma o gol. Porque o Flamengo volta com toda a sua memória anterior à chegada do técnico, que é do time que vai para cima, de maneira um pouco desorganizada, que tem dificuldade de recomposição. E todos os problemas que o torcedor do Flamengo viu ao longo da temporada. Que correu, mas não conseguiu
responder. Então, eu acho que essa é uma vitória muito grande do Grêmio nesse momento, pela forma como aconteceu. Se tivesse vencido por 1-0, os mesmos 3 pontos, a vitória não seria grande como foi, como a virada contra o Flamengo. E aí, o que eu gosto muito de falar, nessa grande peneira que tem sido esse final de temporada para os jogadores do Flamengo, eu acho que eles ficaram devendo, porque o que o Tite tem feito é um esquema, dentro do que o futebol de hoje permite, dos mais simples de ser executado, com funções que não exigem tanta leitura de jogo assim dos atletas para que as coisas não saiam do prumo. E hoje, principalmente depois das trocas, elas saíram. Eu acho que o Tite está observando, está tomando suas decisões, está entendendo o que vai acontecer. E os jogadores precisavam responder um pouco melhor em campo. Eu não coloco nada na conta do técnico resultado. Geode, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Paulo? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, bom, primeiro é uma vitória gigante do Grêmio, né? E eu digo que é uma vitória gigante porque o Grêmio consegue essa vitória muito mais na insistência, no desejo, na crença de que era possível buscar um resultado do que num volume de criadas, né? De jogadas. Quer dizer, o Grêmio, que já foi nesse Campeonato Brasileiro um time de muita criação, embora sempre frágil defensivamente, tem tido e vinha tendo muita dificuldade para criar, né? Por isso, o resultado é absolutamente surpreendente. Quem estava vendo o jogo até os 30 minutos do segundo tempo fala, não existe a menor chance. Não existe nada. É muito difícil o Grêmio empatar, não existe a menor chance do Grêmio virar. Muito bem, o Grêmio não só virou, como ainda fez 3-1 e depois sofreu o segundo gol. Então, foi um time que acreditou e que buscou e que tentou, mas é claro que o Flamengo não pode, né, com a qualidade dos jogadores que tem, jogar desse jeito. Quer dizer, se conformar com um resultado por 1-0, tendo os jogadores que tem e jogar daquela maneira, permitindo ao Grêmio se aproximar da área, porque era tudo que o Flamengo permitia. Não é que o Grêmio tivesse criado muito, que o Grêmio tivesse gerado um caminhão de chances, mas o Flamengo estava deixando o Grêmio se aproximar. Aí eu acho, para falar das substituições, eu não discuto as substituições do Tite. A única que dá para discutir, aí eu estou com o Pedro, é a saída do Pulgar, e vamos ver se foi uma questão física. Cartão Talvez. é uma boa... Levou cedo, né? Porque assim, a saída do Pulgar, para quem está jogando ou está disposto a jogar daquela maneira... É mais discutível. Até porque, até mesmo o cartão, aí é discutível, porque se você vai jogar já com as linhas mais baixas, se você não vai marcar alto, se você vai permitir... Já muda, porque a sacada dele, desculpa, Jean, é sempre ter os dois caras posicionados. O Pulgar e o Thiago no primeiro jogo, o Pulgar e o Thiago no segundo jogo, era o que tentava ali... Aí cai o Gerson. O Gerson girou nas 3 posições da frente, mas não nessa, como foi do segundo tempo. Se você for ver o mapa de movimentação do Gerson, é isso. Ele jogou em todas hoje, né? Em todo lado do meio campo. Mas assim, o que eu acho que dá para discutir é a saída do Pulgar para a entrada do Everton Ribeiro. Podemos até discutir quem poderia ter entrado ou não. De resto, as outras 2 mudanças que acontecem pouco antes dos gols do Grêmio... Qualquer técnico em sã consciência que tenha o Bruno Henrique e o Gabigol no banco de reservas... com 15 minutos de jogo para ser disputado, tendo esses caras a capacidade que tem, a habilidade que tem, até mesmo aproveitando-se do espaço que o Grêmio estava deixando, porque era um Grêmio que estava tentando buscar o resultado, qualquer técnico no planeta teria colocado tanto o Bruno Henrique como o Gabigol. Então, acho que essas substituições que ocorreram imediatamente antes aos gols do Grêmio, acho que não dá para discutir. O que você pode discutir é, a saída do Pulgar, e mais do que isso, a postura do Flamengo, que poderia, inclusive, pelo que estava o jogo e pelos jogadores que tem, ter tentado resolver a parada com o segundo gol. E a gente entende a decepção do torcedor rubro-negro, porque era o jogo para você assumir a vice-liderança com a derrota do Bragantino, para você botar uma pressão no Botafogo que não jogou e que está incomodado com o fato de não ter jogado. E, ao invés disso, o Flamengo perde uma posição, cai para a 4ª colocação e, de fato, fica muito, muito improvável a conquista do título, na qual acho que vários torcedores já estavam acreditando. Que tipo de avaliação dá para fazer desses 3 primeiros jogos do Tite? Além de ir muito cedo para avaliar. O Calça toca num ponto... Já vou desarmar o cara. É muito cedo, Paulo. Não, mas o Calça toca num ponto que... Você não foi amigo. Uma semana, 3 jogos. Em uma semana você já tem 3 jogos. Eu não posso falar que o balanço é negativo, porque o Flamengo ele não tinha um equilíbrio para se defender. O Flamengo não tinha controle emocional dentro do jogo. O Vitor pontuou muito bem. Quando tenta sair daquele jeito meio desordenado, lembra aquele Flamengo antigo. O Flamengo teve isso no primeiro jogo,
O Flamengo teve isso no segundo jogo. O Vasco, no segundo tempo, se eu não me engano, ele finaliza 10 vezes. Mas são 10 vezes, mas são uma ou duas no gol. Tem a cabeçada que o Rossi pega. Então, ele estava ali. Se ele era minimamente passivo com a bola muitas vezes, ele tinha um certo controle do jogo. Sim. Há uma questão, é meio clichê, mas o tal do saber sofrer. Ele sabia onde ele estava controlando. Ele lança a mão das mudanças. Tecnicamente, o Gabriel entra muito bem faz um movimento naquele jogo e tem a chegada do Gerson, que vinha muito bem também no primeiro jogo. Então, a gente não pode falar ontem que você começava a ver traços do Tite de sintomas ali positivos e que agora não, agora o balanço é negativo. O balanço não é negativo, só que você chega em outubro, reta final de outubro, falando em 3 jogos em uma semana de um novo trabalho que está mirando 2024. Quinta, o Tite, domingo e quarta. O Tite é muito 7 sincero. dias. Pode ser um pouco de tirar o peso, mas ele fala, eu preciso garantir a vaga para a Libertadores. Vence 2 jogos, o Botafogo tem um empate. Você muda a expectativa do torcedor. Mas para dentro de campo, 3 jogos, 3 vitórias seria talvez algo que a gente já está aqui debatendo. Como é que virou tanto? Como é que o Flamengo não vence? Não digo que é negativo. Eu acho que ficam algumas lições. É um Flamengo passivo. Não dá para ser passivo se você não tem um encaixe muito estabelecido, um controle de retomar esse controle. O Flamengo não conseguiu retomar o controle após o empate do Grêmio. É um Flamengo que hoje a mudança de trazer o Gerson, que já tinha ido bem, em 3 funções ali mais avançadas, hoje quando ele recua, não funciona e ele vai entender com o tempo, e é entendimento de elenco do Tite, que o Pulgar, ainda que tenha um cartão, talvez seja mais fácil você conversar e proteger do que sacá-lo do time. Do ponto de vista técnico, o Pedro, que não vinha sendo brilhante, não foi bem, o Gabriel não foi bem, o Bruno, é aquela coisa, né? Imaginou-se que o Grêmio atacar, ele ia ter espaço para jogar. O Grêmio empata, acaba que o Flamengo precisa ter a bola, ele não tem um espaço para ele atacar. O espaço acaba sendo uma substituição que você pode discutir, mas eu não vou falar que é um balanço negativo. Também, isso né? é o contexto do jogo. Eu não vou falar que é um balanço negativo. Balanço negativo que em 3 jogos, um time que não tinha organização nenhuma nas últimas semanas, conseguiu minimamente se defender, aproveitar as poucas chances que tinha e ser letal nas 2 partidas anteriores. Hoje, quando parecia que ele tinha um controle, ele volta para o segundo tempo passivo e um Grêmio tentando mais, ainda que não fosse ordenado, mas tentando mais. Você que falou que já teve momentos melhores ofensivos, foi Jean, não sei, na temporada, o Grêmio. O Grêmio, eu falei. Sim. Não era tão ordenado, mas ele começa a desestabilizar esse Flamengo. E aí tem muito do início de trabalho, vai tatear, vai entender tem que não dá muito pra que é um recuar jogo de futebol. Certo jogo. Claro. Do que dá certo. O Jean falou, ninguém esperava sair um 3. Empatou, fez 2, fez 3. Aquilo ali desmonta. O que você pensou na substituição já não é o cenário. Então, também nem tanto ao céu, é início de trabalho, 2 jogos, nem tanto eu tem acho seguinte, balanço negativo, porque hoje o Tite ou errou, os jogadores não estavam bem, ou o Grêmio foi a construção do Flamengo foi menos passivo. Tem sido uma construção sustentada. O Flamengo, por exemplo, segura os seus 2 volantes, inclusive em saída de bola um pouco mais, exatamente, caso perca a bola, você não vai ter muitos jogadores na frente da linha da bola, você tem uma condição de recomposição melhor, porque a saída de bola não está preparada, né? Então, o Flamengo, ele está sendo preparado pelo Tite para ser uma equipe mais equilibrada, principalmente na parte defensiva. Como o Calçade falou, não tem tempo de trabalho. Não dá para imaginar que ele vai fazer um grande trabalho na construção pro ano que vem? Para a necessidade desse ano, para entender quem consegue também cumprir coisas que ele pensa que são necessárias no jogo e para aí entender como ele vai armar esse time para o ano que vem. Porque eu não imagino, por exemplo, o time do Tite jogando como joga o time do Guardiola. É um outro tipo de futebol, é um outro tipo de técnico. Você fala, mais parecido com o Ancelotti. Pode ser. Um time mais adaptável, mesmo sendo um pouco mais ousado do que os clubes em que o Tite trabalhou tenham sido. Apesar de eu achar que o Corinthians em 2015 jogava muito bem com a bola. Sim. É um time consideravelmente ousado e extremamente equilibrado. Agora, né? achar que você vai enxergar tudo isso em 9 dias, porque ele assumiu numa segunda-feira, dia 16. Jogou contra o Corinthians, não era ele é anunciado e começa a treinar. Então, você tem, no meio, nesses 9 dias, 3 jogos. Um jogo em casa e 2 viagens. Clássico em casa. E clássico e 2 viagens. Uma para Porto Alegre, a outra para Belo Horizonte. Então, que nesses 9 dias, isso vale para o Tite e vale para qualquer treinador. O que é possível enxergar em 9 dias? Por que você troca de treinador? Alguém que vai escalar melhor, alguém que vai fazer melhores escolhas para poder escalar de funções, posições. Por exemplo, o Tite chegou e falou, Gerson, você vai jogar do lado direito. Essa é uma mudança, né? O Bruno Henrique do lado esquerdo, não tem nenhuma novidade. A Arrascaeta por dentro, nenhuma novidade. Ele encontrou uma maneira de compor com o Gerson para ter 2 volantes. Tá bom.
dentro dessas ideias em 9 dias, ele pode também fazer boas leituras das partidas no banco de reservas. Eu estou falando do que um treinador, das funções de um treinador, né? Então, nesses 9 dias, cara, escolhas, funções, posições, trocas, agora, e treino? Porque tudo isso que eu estou falando, Pouquíssimo. você tem que ter a representação dentro de campo. Se o treinador fosse apenas, ninguém precisa treinar. Só quero saber, Vitor Birner, suas ideias para o time. Você fica em casa, É isso. faz uma ligação para o vestiário, fala, gente, minhas ideias são essas daqui. Faz assim. Gerson, na direita. Bruno Henrique, fica onde está. Manda um desenho do time. Arrascaeta, fica onde está, põe 2 volantes, tá? Acabou. E, Calçade, eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante para que entenda a situação do Agora, se treinador. daqui, no ano que vem, em março, tiver igual, opa, Aí outra coisa. Temos outra da conversa. equipe. Você olha o que era o Flamengo. O Flamengo era um time com elenco insatisfeito com o técnico, um ambiente péssimo, vindo de brigas internas de vários tipos. tudo isso é diferentes, favorável, porque isso muda. e etc. E o treinador, ele chega ali e tem que avaliar o cenário. Aí ele olha o time em campo. O time destruído pelos maus resultados da temporada, resultados muito abaixo do que o Flamengo, do que os jogadores esperavam, do que a diretoria esperava e do que principalmente a torcida esperava, e tem que escolher um caminho para começar, a palavra é essa, a tornar o time mais capaz de somar pontos e conseguir uma vaga na Libertadores para evitar o enorme fiasco que é o melhor Mudar elenco o da ambiente Sul-Americana. também é trabalho. Não, então, ele tem que escolher um jeito de fazer isso. Qual que é o primeiro caminho? Não fazer que os jogadores atuem em locais onde eles ficam muito desconfortáveis porque eles estão se sentindo mal com essas coisas antes. Outra coisa, tornar o time um pouco mais seguro. Um pouco mais seguro, porque um time emocionalmente muito mal, quando ele toma um gol, ele fica no limite para implodir em campo. E o Flamengo era esse time. Toma um gol, provavelmente o jogador pode discutir com outro, não sabe o que fazer defensivamente. E não adiantava você fazer o trabalho em tão pouco tempo com bola, que é um trabalho muito mais rebuscado, usando o potencial dos jogadores, para tornar esse time ofensivo. Então o que ele faz? Ele tenta montar um time mais conservador. Porque é a necessidade do Flamengo no momento. E mexer pouco. E colocar o Everton Ribeiro contra joga para direita, o Gerson, que é um jogador que ele já foi paletó em qualquer posição, já jogou em todas, o Cebolinha entra pela esquerda aberto, o Pedro é o centroavante, o Arrascaeta joga por dentro se movimentando, os 2 volantes sustentam, os laterais descem quando podem. É o beabá do beabá para que esses caras readquiram a confiança, um ambiente melhor enquanto ele percebe ali, eu acho que é a grande questão, o comportamento. É isso aí, nação. Tá, então, as últimas notícias aí do Flamengo. Meus amigos, que vergonha, hein? Que vergonha foi esse Flamengo aí, hein? Tá de brincadeira. Olha, um apagão na defesa do Flamengo. Olha, meus amigos, é pra acabar a noite mesmo. Botafogo no jogo hoje. Se o Flamengo ganhasse a partida, o Flamengo ficaria praticamente a 6 pontos de distância. Segundo colocado. Red Bull Bragantino perdeu. Quer dizer, era uma rodada favorável pro Flamengo. Agora o Flamengo caiu pra 4ª posição. É pra acabar, meu amigo. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.